Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Nova Geração. Aqui quem fala é o João Vitor, junto com meu amigo Carlos. E aí, irmão, tu tá bem? Eu tô bem, e tu, como é que tu tá? Hoje eu tô ótimo, meu. Nós estamos numa presença muito boa hoje, tanto pro nosso podcast e pro Novo Lar também. E muito homenageado. Acho que é assim que se fala, não sei. Lisonjeado. Lisonjeado por essa presença do Padre Ademir. E aí, como é que tu tá? Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos vê e nos escuta, né? Estou muito contente, João e Carlos, estar aqui com vocês no Novo Lar, nesse podcast do Nova Geração. E me sinto muito feliz de voltar ao Novo Lar, porque aqui eu tive uma parte da minha vida também, uns anos atrás, trabalhando aqui como seminarista, educador, e agora voltando aqui também hoje numa nova missão, num novo trabalho, como inspetor salesiano aqui do sul do Brasil. Muito contente de estar com vocês aqui, participando desse belo momento para a gente se conhecer um pouco mais, falar um pouquinho da nossa vida. Sim. E o senhor foi bem acolhido aqui no Novo Lar aqui? Sempre muito bem acolhido. Me sinto muito em casa quando chego aqui. Hoje iniciei aqui junto com os salesianos, né, os padres, os irmãos que moram aqui nessa comunidade, a chamada visita inspetorial. É um tempo em que o padre inspetor, que é o primeiro animador, coordenador da missão salesiana na inspetoria, no território aqui do sul do Brasil, pelo menos uma vez por ano ele visita oficialmente a comunidade para escutar, conversar com todos os salesianos, ajudá-los naquilo que é necessário, mas também visitar a nossa obra, o Novo Lar, essa casa bonita. Então, sempre que a gente vem para cá, a gente se sente em casa, porque é bem acolhido pelos salesianos, mas é muito bem acolhido também por toda a coordenação, o grupo gestor, mas sobretudo por os nossos educandos, que aqui estão também passando esse dia maravilhoso. Sim, e um ponto que ele citou que é bem claro ali, é que todo mundo sempre trata nós muito bem ali. Bem acolhido. Bem acolhido. Mas o que fez o senhor querer ser padre? O que veio A gente tava bem curioso, né? A gente tava uma semana toda já. Eu queria perguntar isso aí. Realmente, às vezes, é uma pergunta bastante difícil a gente responder. O que faz você tomar um sentido na vida? Qual é o teu sonho, o teu propósito? E às vezes a gente acha que para decidir entre ser padre, ser um irmão, escolher uma profissão, ser um pai de família, enfim, a gente fica esperando uma voz mágica, um sonho ou alguma coisa que venha e diga diretamente o que você tem que fazer. Sim. E infelizmente não é assim, né? As decisões, as escolhas da vida, a gente vai amadurecendo e fazendo gradualmente a partir das fases do tempo em que a gente vive. Eu fui uma criança, um adolescente, um jovem, numa família normal, nasci lá na cidade de Guarapuava, no estado do Paraná, e com a minha família, meu pai e minha mãe, tinha um irmão mais velho, depois um irmão um pouco mais novo do que eu. A gente era uma família normal, estudava, né, os pais trabalhavam, frequentávamos a nossa comunidade paroquial e ali fui aprendendo cada vez mais um pouquinho sobre a vida de fé, uma vida cristã, participando da catequese, das celebrações. E a partir do momento que fui ficando um pouquinho mais adolescente, já com 14, 15 anos, comecei a participar dos grupos de jovens lá na comunidade da paróquia. E sempre com um grupo de amigos muito próximos. E vivendo a minha adolescência, estudando, depois trabalhando, inserido na pastoral da juventude lá da diocese, lá em Guarapuava, conheci os salesianos por intermédio das irmãs salesianas. Os padres salesianos, os irmãos, eles tinham uma paróquia, uma obra social, o Instituto Dom Bosco lá em Guarapuava, uma obra semelhante ao Novo Lar aqui, porém era no outro bairro, do outro lado da cidade onde eu morava. Então eu sabia que existia, já tinha ouvido falar, mas não tinha proximidade. No ano de 1996, as irmãs salesianas vieram morar no bairro onde eu estava. E ali elas começaram também uma obra social e nos acompanhar na paróquia, nos nossos grupos de jovens ali. Então, por causa das irmãs, eu fui me aproximando cada vez mais dos salesianos. E aí a gente ia também lá na paróquia deles, elas nos levavam, a gente foi conhecendo.
fui participando dos primeiros grupos da AJS que nasceram no Brasil lá no ano de 98, 99, depois no ano 2000. E conhecendo mais os salesianos, vivenciando a AJS, eu fui percebendo que eu me sentia muito bem e muito feliz quando eu estava numa casa salesiana. E aí chegou um determinado momento da vida, eu já tinha ali para 18, 19 anos, trabalhava, tinha terminado o ensino médio, estava para começar a faculdade. Eu fui participar da ordenação sacerdotal de um salesiano, que ele era seminarista, ia ser ordenado padre. E lá na ordenação dele, o padre inspetor daquela época, que era o padre Marco Sandrini, nós depois lá na fila para o almoço, depois que tinha terminado a missa, o padre Marcos, ele disse assim: mas afinal, quando é que você vai vir morar de vez com a gente? Porque eu já passava mais tempo na casa salesiana do que na própria casa, né, dos meus pais, na minha casa. Sim. E foi ali que deu um estalo e eu respondi para ele: olha, vou pensar com um pouco mais de carinho sobre isso. E aí passou uns dias, umas semanas, voltei para casa, para o meu trabalho, e aquela pergunta, quando é que você vem morar de vez conosco, foi mexendo muito comigo. E aí eu escrevi para ele, na época ainda era por cartas, né? Sim. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha toda essa tecnologia. Então eu datilografei uma carta, enviei por correio para o padre inspetor e disse: olha, eu estou à disposição. Eu não sei como é, como vai ser, não sei o que vai ser preciso fazer, mas se o senhor acha que eu tenho condições, eu estou à disposição. E aí passou um tempo, ele também respondeu a carta dizendo: olha, então agora nós vamos iniciar um processo, você vai vir fazer uma experiência vocacional com a gente. E foi assim que eu fui morar de vez com os salesianos. No ano 2000, fui enviado para uma comunidade salesiana, uma obra social também lá na cidade de Joinville, Santa Catarina. E de lá comecei o meu processo formativo, toda a formação inicial, até ficar depois salesiano e depois ser ordenado padre também. Então não foi algo mágico, mas foi um processo de conhecer, de estar, de viver, de participar dos jogos, do pátio, da formação, convívio com as pessoas, foi me fazendo feliz, e sou feliz até hoje, né? Muito realizado nessa vocação. E aí eu disse, realmente, acho que faltava só eu ir definitivo, porque o coração já estava lá. Eu vi que o senhor falou da JS, né? Uhum. E eu queria saber como é que era a JS, né? Naqueles tempos, naquela época. Como que era Era parecido com a de hoje em dia? Ou era mais diferentezinha? A JS, eu tive talvez o privilégio de ter participado dela desde o início. A JS, ela é o Movimento Juvenil Salesiano, né? No mundo. Sim. E para nós aqui no Brasil, a articulação da juventude salesiana. Na década de 90, quando os salesianos começaram a implantar ela aqui no Brasil, eu era um desses adolescentezinhos e jovens da época. Sim. E participava, né, desde o início dos primeiros grupos. E o objetivo da JS sempre foi nuclear grupos, aproximar os adolescentes e jovens vivendo em grupos diante de um objetivo comum. Sim. Fazer o bem, uma atividade solidária, um momento formativo, uma celebração, enfim, partilhar a vida em grupo como possibilidade de crescimento. Então fui participando ali desde o primeiro grupo que existiu aqui na nossa inspetoria, mas também no Brasil. E foi muito interessante porque ali eu fui também descobrindo a alegria de estar cada vez mais com os jovens. Então, olhava para os salesianos que nos acompanhavam naquela época e percebia como é bom estar com a gurizada, como é bom participar das atividades com eles. Sim. E então os grupos naquela época eram muito semelhantes, de certa forma, aos grupos que nós temos hoje nas nossas casas salesianas. E o senhor praticava alguma atividade com o grupo? Qual atividade? Uma atividade seguida, assim. O grupo que eu participava na época era um grupo paroquial. Nós estávamos inseridos dentro de uma paróquia, dentro de uma comunidade religiosa. Sim. Então ali nós tínhamos, sobretudo, uma vez por semana, a oportunidade de nos encontrarmos. A gente cantava, dançava, fazia, né, algumas brincadeiras e jogos, mas o nosso objetivo naquele momento, como primeira responsabilidade, era a formação.
Então nós estudávamos muito, tínhamos muitas palestras, muita formação que os adultos, os salesianos, as salesianas nos traziam. Então o nosso primeiro objetivo ele era buscar a formação, a gente queria aprender coisas novas, escutar coisas novas. Então, pouco a pouco a gente foi se inserindo também nas atividades sociais, de voluntariado, de fazer o bem, uma campanha, uma arrecadação, enfim, ajudar quem precisava. Mas o começo mesmo era muito na linha da formação. Nós tínhamos muita curiosidade em aprender as coisas. Sim, hoje em dia aqui no Novo Lar, né, tem vários tipos de grupo. Eu mesmo faço parte também de um grupo, faço parte do grupo de vôlei. E tu, cara, você faz parte do grupo? Eu do esporte ali, do futebol ali, que eu jogo mais futebol, seguindo nas JS. Sim. Daí só que semana passada teve uns joguinhos mais interessantes Mais lá. pegado. Não, mas não no futebol, foi diretamente de todas as turmas mesmo. Entendi. Nós fizemos um jogo lá e ainda eu fiquei triste, né? Porque a minha professora ganhou de mim, daí eu fiquei meio triste. Sabe que aqui no Novo Lar, quando eu trabalhei aqui no ano 2001, 2003 e 2004, eu era educador e seminarista aqui junto com um grupo de outros seminaristas e professores. Então nós fazíamos também uma vez por ano chamado jogo entre os educadores e os educandos. Então no campo de futebol aqui ao lado, né, que a gente tem ali. Então era o grande momento, era o jogo onde todos os alunos faziam um time de futebol para jogar contra os educadores. É claro que eles eram muito mais jovens do que nós já naquela época também, né? Então nós tínhamos que nos desdobrar para correr e jogar contra eles, porque eles iam fazendo substituições ao longo do jogo e nós não tínhamos com quem substituir. Então o cansaço e o jogo se tornava muito mais difícil. Mas nós ganhávamos também deles de vez em quando. Então, nem sempre, mas os professores, os educadores também ganham jogos. Mas já Então, sabe, o senhor né? gosta de futebol Gosto, já gostei mais, mas ultimamente acompanho. e torce pra algum time? No Rio Grande do Sul é complicado a gente falar sobre time, né? E no Até Paraná? porque eu sou paranaense, então por torcida eu tenho o Paraná Clube como um time De coração, que eu né? torço, né? Um time lá do Paraná, lá de Curitiba. Mas quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, na época, no ano 2001, aqui no Novo Lar, uma vez ali no pátio, um dos educandos na época perguntou, né? Qual time você torce? E eu disse, olha, nenhum aqui do Rio Grande do Sul. Mas tem que ter um time, aqui tem que ter alguma torcida. E aí eu disse, olha, então, por analogia, eu tenho uma simpatia pelo Colorado. E aí eu digo por quê? Porque o Paraná Clube, ele é um clube fundado lá em Curitiba, no Paraná, e ele é a junção de outros 3 times que existiam na capital, né, em Curitiba. E um desses times se chamava Colorado. Então, por analogia ao Colorado, que deu origem também ao Paraná Clube, então eu fiquei com essa simpatia pelo Colorado aqui no Rio Grande do Sul. A autoestima do meu comparsa aqui foi lá em cima agora, né? Sobretudo depois desse último Grenal, né? Eu já fiquei meio triste agora também. Eu achei que eu ia ficar feliz hoje, mas... Pois é, mas é uma simpatia. Mas hoje eu vim de azul, então não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Pra mim tá bom ainda. Mas o senhor leva uma pessoa que o senhor, quando era mais adolescente, quando o senhor entrou nessa vida, o senhor leva uma pessoa especial que o senhor, como que eu posso dizer, o senhor leva no coração para ela ter feito o que fez pelo senhor? Levo muitas pessoas. Eu acho que uma das coisas bonitas da nossa vida é a gente olhar e perceber o quanto os outros são significativos na nossa vida. Sozinhos a gente pode fazer muitas coisas, é verdade. Sim. Mas a gente não vai tão longe quanto quando tem alguém que nos impulsiona, que nos ajuda. Então, durante toda a minha vida e até hoje, inclusive, a gente percebe o quanto tem pessoas que se importam, se preocupam, acompanham, querem bem, rezam, estimulam, para que a gente continue vivendo bem e fazendo bem as nossas coisas. Então eu sou muito grato a muitas pessoas que desde a minha infância, adolescência me acompanharam, me formaram, me trouxeram conhecimento, me levaram a fazer algumas experiências na minha vida que foram conduzindo o meu processo de discernimento vocacional e pessoal para ser aquilo que hoje eu sou também. Então eu devo a muitas pessoas, professores, catequistas, religiosos, religiosas, outros padres, irmãs,
que foram colaborando no meu percurso. Então, se eu fosse falar uma de modo especial, seria talvez um pouco ainda, eu não diria egoísmo de não falar dos outros, mas eu prefiro dizer assim que são muitas as pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje a continuar fazendo bem a minha vocação e o meu caminho. E queria saber uma coisa, senhor. O que o senhor acha de ser um inspetor? O que é ser um inspetor daqui do Novo Lar? Pois é, um inspetor. E a gente pode se perguntar o que é o inspetor, né? Talvez se a gente for olhar no nosso dicionário, o inspetor é aquele que inspeciona, né? Esse, na língua portuguesa, é talvez uma das definições que nós vamos encontrar. O inspetor inspeciona, então ele passa, ele vai em alguns lugares, tem algumas responsabilidades de cuidado, de inspecionar para ver se tudo está caminhando bem, acontecendo da melhor forma possível. Porém, na nossa vida religiosa, entre nós salesianos, o inspetor ele tem também um outro significado. O inspetor é aquele salesiano que é o primeiro responsável pela animação, pela coordenação, pelo governo da inspetoria, que é um território geográfico, né? Então, no nosso caso, a nossa inspetoria aqui é a inspetoria do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, dentro desses 3 estados, existe hoje um grupo de aproximadamente 70 salesianos, entre padres, irmãos e seminaristas, que estão distribuídos em algumas comunidades, em algumas cidades, e ali eles são responsáveis por uma determinada missão. Alguns desses salesianos cuidam de paróquias, outros cuidam de escolas, outros cuidam de obras sociais, alguns trabalham numa faculdade, outros são responsáveis pela casa de formação, o seminário. Então, esses 70 salesianos distribuídos nesse território são responsáveis pela missão, fazer o bem naquele lugar. Então, os salesianos, né, desde o tempo de Dom Bosco, escolhem, fazem uma consulta, ou seja, eles indicam um destes entre eles que por um determinado período de tempo, no nosso caso por 6 anos, é aquele que vai coordenar todos eles. Sim. Então, é uma espécie de eleição, né? Nós chamamos de consulta, de indicação. Então, os salesianos, eles fazem uma reflexão, olha, nós estamos vivendo um determinado tempo, essa questão social, econômica, religiosa, eclesial, enfim, uma série de fatores que vão incidindo e vão influenciando o trabalho cotidiano. E aí nós precisamos, dizem os salesianos, de um inspetor com determinadas características que ajudem a passar esse tempo, coordenar e conduzir a vida salesiana nesse contexto. Então, para esse perfil, nós precisamos de um determinado salesiano. E então, no final do ano passado, houve a consulta entre os salesianos e os salesianos acharam por bem indicar o meu nome, então, para ser esse que por um período de 6 anos, a partir agora de 2023 até 2029, é, em tese, esse primeiro responsável por todas essas casas salesianas aqui no sul do Brasil. Então, a responsabilidade do padre inspetor, no primeiro momento, é cuidar e animar os salesianos, para que eles, em cada uma dessas cidades, consigam também animar, cuidar dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Então, é uma espécie, se assim a gente pode dizer, né, de um coordenador, né, de um animador da vida salesiana que vai motivando os próprios salesianos, depois os leigos, os professores, coordenadores, todos os que trabalham conosco, a fim de que a gente possa realizar bem a missão que Dom Bosco confiou a cada um de nós, que é cuidar, educar e evangelizar os jovens, as crianças e os adolescentes. Então, o inspetor ele é temporário. Por 6 anos ele tem essa responsabilidade. Depois ele vai voltar a fazer alguma outra função, vai assumir alguma outra casa, né, ou colaborando nela,
para voltar a fazer aquilo que ele sempre fez, né, como salesiano, que é estar junto no pátio, na escola, na obra social, coordenar, ajudar, atender a paróquia e fazer esse movimento bonito. Mas depois desses 6 anos, assim, não teria como fazer de novo ou é passado para outro? É possível, sim, mas em geral se dá um tempo de 6 anos, né? E depois se chama, né, se escolhe outro, até para ter essa diversidade de raciocínio, né, de percepção, ideias novas, um novo jeito, às vezes, de reorganizar também e animar a inspetoria. Então, quando uma pessoa fica muito tempo, daqui a pouco parece que tudo vai ficando muito igual, não tem novidade, não tem rotina, não tem criatividade. Então, é importante que tenha outro inspetor, que tenha outro animador, porque também vai perceber, de repente, aquilo que ficou deficitário, aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa de um estímulo diferente. Então vem também com essa liberdade e vai conduzindo os processos naquele novo tempo, naquela nova realidade. Mas é possível continuar. Não é normal, mas é possível. E como foi para o senhor, né, ser indicado para ser inspetor? Foi uma surpresa, porque no fundo, na nossa vida religiosa, nós não somos preparados ou educados, se eu posso dizer assim, a buscar cargos ou funções dentro da nossa vida cotidiana. Nós somos formados para ser padres, para ser educadores, para trabalhar com a gurizada. Então, o inspetor, ele tem uma função hierárquica, se assim a gente pode dizer, diante dos outros salesianos. Sim. Então, é sempre uma surpresa quando é indicado alguém que vai, né, em tese, ser esse primeiro animador. Sim. Então, eu fiquei surpreso num primeiro momento, sim, quando o reitor Mor, né, o nosso, como eu posso dizer hoje, o nosso sucessor de Dom Bosco, né, que anima a congregação no mundo inteiro, ele me fez esse convite dizendo que os salesianos haviam indicado o meu nome. Então, fiquei muito surpreso, fiquei feliz, claro, por saber que os salesianos se lembraram e confiam no meu trabalho, no meu estilo, na minha forma de viver, mas também bastante preocupado e com um pouco de medo, porque é uma responsabilidade muito grande, né? A nossa inspetoria aqui no sul do Brasil, então eu disse, nós somos mais ou menos 70 salesianos. Esses 70 salesianos animam e cuidam de 8 escolas, 5 obras sociais, uma faculdade, uma casa de formação e uma casa de cuidado e repouso para os salesianos com necessidades especiais. Então, somente nessas 8 escolas, são aproximadamente 7.000 alunos, somando em todas as 8, 7.000 alunos. Se formos somar o número de professores, colaboradores, etc., pessoas que trabalham conosco ali, é um grupo de quase em torno mais ou menos de 800 pessoas. Se a gente for somar as obras sociais, são 5, nós temos ali em torno de 4.000 atendidos, adolescentes, crianças e jovens. Mais um grupo, né, de quase uma centena de funcionários, de colaboradores. Se a gente for somar a faculdade, 1.000 e tantos alunos, mais 100 e tantos profissionais que trabalham conosco. Então, a responsabilidade é grande porque nós temos hoje, passando, né, nas nossas casas educativas, em torno hoje de praticamente 10.000 alunos educandos por dia. Sim. Por dia. São aproximadamente quase 2.000 funcionários, colaboradores, professores, porteiros, zeladores, cozinheiras, uma infinidade de pessoas que compartilham essa mesma missão pelo cuidado das crianças, dos adolescentes e jovens. Se a gente for contar as 9 paróquias que estão também sob a nossa responsabilidade nesse sul do Brasil, aqui a gente tem já também milhares de pessoas, né, que também são cuidadas pelos salesianos. Então, o inspetor, querendo ou não, de uma forma ou outra, ele tem que estar atento e preocupado com toda essa realidade. São milhares de pessoas, são, né, uma dezena de instituições, de lugares, de escolas, obras, que precisa ter um cuidado com aqueles que estão ali à frente para que façam bem, que deem resultado, para que tenha um retorno, se assim a gente pode dizer,
na mudança de vida de todos aqueles que são atendidos pelas nossas casas. Então a responsabilidade é grande, mas o inspetor não faz tudo isso sozinho, ele tem ajuda, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Então tem um grupo de salesianos que que nós chamamos de conselho inspetorial, então forma uma espécie de um conselho e que junto com o inspetor ajuda a cuidar de todas essas áreas, na área do social, na área da escola, na área das paróquias, na área do ensino superior, para que a gente tenha qualidade nesse atendimento, mas sobretudo atendendo uma demanda cada vez maior, né, de educandos e educandas nas nossas casas. Mas o senhor já só veio nas escolas daqui do Brasil, ou o senhor já veio para fora, assim, para as escolas de fora, assim? Como inspetor, sempre aqui no Brasil, né? Eu comecei agora em fevereiro desse ano, né, como inspetor, mas já trabalhei, né, em escola, já trabalhei na faculdade aqui de Porto Alegre, já trabalhei em outras presenças nossas aqui do sul do Brasil e passei um tempo também em Roma, né, lá na Itália, um tempo atrás, estudando, fazendo um aprofundamento nos estudos, né, na área da pastoral juvenil salesiana. Então fiquei um tempo fora, mas trabalhando mesmo sempre aqui no Brasil. E como que foi lá em Roma? Roma é algo fantástico, é uma cidade histórica, muito bonita, né, em todos os sentidos, pela história que ela carrega, mas também em termos de arte, em termos, né, de cultura. Mas ali em Roma, o nosso tempo era muito mais dedicado realmente aos estudos acadêmicos na Universidade Salesiana. Então ali foram 2 anos, né, de aulas, de estudo, de leituras, né, de escrita, de material, para que a gente pudesse também se preparar um pouco mais ao voltar ao Brasil, ter mais condições de ajudar, de trabalhar, de fazer o bem nas nossas presenças salesianas. Então sempre bom estar em Roma nesse sentido, porque a gente está mais perto do Papa, da vida da igreja, né? A gente se aproxima também muito, né, nessa dimensão da universalidade, ver o quanto a igreja ela é grande, espalhada pelo mundo todo, mas ao mesmo tempo tem uma unidade, né? Tem uma unidade. E os jovens de lá, eles são diferentes daqui ou são mais parecidos pela personalidade dos jovens? Jovem é jovem no mundo todo, né? Não é que muda muito. Jovem tem sempre esse espírito muito livre da descontração, da curiosidade, das relações, das amizades. O jovem, ele gosta de estar com os outros, né? Então, essa característica ela é universal. A gente pode estar aqui no Brasil, na América, na Europa ou na África. O jovem sempre tem, né, esse mesmo espírito muito livre de querer aprender, viver, estar juntos. É claro que cada país, cada lugar tem algumas particularidades pela própria história, pela forma como vão crescendo, vão sendo educados, né, naquela sociedade. Mas sempre muito bons. A juventude é sempre muito querida, muito boa. Sim. E o senhor, quando era jovem, sua personalidade, o senhor era mais, como que eu posso Mais dizer? quietinho. Mais quietinho, mais... Aí teria que perguntar para minha mãe ou meu pai. Olha, eu sempre fui uma pessoa muito de boa, muito tranquila, né? De boa convivência, creio, se posso dizer assim, né? Não fui de aprontar muito, né? Ao menos dizem os meus pais, meus irmãos, as pessoas conhecidas. Mas claro, como todo jovem, de vez em quando, né, a gente também gostava e gosta, né, de um encontro com as pessoas, um momento ali festivo, celebrativo, os jogos, o esporte, isso sempre, né, de boa participação. Sim. Mas muito tranquilo em relação ao comportamento. E... Nos estudos. Bem, nos estudos eu sempre fui muito esforçado. Sempre gostei muito de estudar, gostei muito de ler, de aprender, de conhecer. Eu acho que como todos, né, a gente tem às vezes algumas disciplinas com um pouco mais de dificuldades. E eu sempre tive dificuldade na área das exatas. Então, matemática, física, química, tive dificuldades, mas tinha que estudar, a gente tinha que se esforçar. Então, ao menos, né, na época a gente usava a expressão passar por média, né? Ao menos aquela nota mínima possível para poder passar de ano, passar de série naquela época, né? E outras disciplinas que a gente tinha mais facilidade. No meu caso, eu sempre fui muito das humanas. Então, eu sempre gostei muito de história, de geografia, de sociologia, de filosofia. Então, eram disciplinas que eu ia melhor e sempre tive um pouco melhor de aproveitamento.
Então, posso dizer que fui um aluno normal, né, diante do cenário, ia bem em algumas disciplinas, em outras eu precisava me esforçar bastante. Sim, eu mesmo, né, tenho dificuldade em matemática. E eu já sou meio ao contrário do padre. Eu não gosto de geografia, eu não gosto de história, eu não gosto... São os gostos, né, as habilidades. Eu sou claro. mais ali da matemática. Na matemática eu sou bom, ali artes, artes eu gosto. Maravilha. Assim. E isso é bom, é importante, porque a gente vai vendo assim o quanto cada um pode contribuir. Quem gosta né, e se aprofunda vai encontrar ali muitas coisas bacanas e vai desenvolver esse conhecimento, e outros vão na outra área, e depois como isso vai se conversando, né, no ensino, né? É importante a gente ter essa capacidade de aprender com os outros aquilo que para nós talvez é dificuldade, ou a gente não tem tanta aptidão para determinada coisa, mas ter a abertura de escutar e aprender dos outros, né? Sim, e o estudo ali, ele fez uma boa parte para o senhor evoluir para ser padre, ou ele foi mais a parte do novo lar ali? Foi, sem dúvida. Eu sempre estudei em escola pública, lá no Paraná, na minha cidade. Fiz todo o meu ensino e tive ótimos, excelentes professores em todas as áreas, que não só pelo ensino do conteúdo de cada etapa, mas também foram mostrando o quanto a educação era importante, o quanto buscar conhecimento e apostar na educação era importante. Então, esses professores também me influenciaram, de certa forma, para que eu percebesse assim que eu também gostava dessa área. E antes de eu entrar para o seminário, eu ia fazer faculdade de História. Eu já tinha passado no vestibular, ia começar a faculdade, depois ia ser professor também. Então, quando eu entrei para o seminário, eu depois deixei a faculdade de História, mas sempre carreguei comigo essa dimensão, né, da educação. E os salesianos, como sempre trabalham na educação, né, nas escolas, nas obras sociais, então aproximou-se muito comigo, tanto a dimensão, né, educativa, educacional, pedagógica, mas também essa dimensão, né, do religioso, do carisma, do cuidado para com os jovens. Então aqui foi uma junção. Então o meu estudo anterior ao seminário me ajudou também a despertar um projeto de vida sempre na área da educação, que depois se conciliou também com a vida religiosa salesiana. Então as duas coisas caminharam juntos, e depois no seminário, cursando a faculdade de filosofia, depois de teologia também, trouxeram muitos outros conteúdos e enriquecimento que foram, né, me formando para poder trabalhar um pouco melhor, né, naquilo que me foi confiado. E quando o senhor era jovem, tipo, já tinha em mente quem era o Dom Bosco? Eu conheci Dom Bosco com 14, 15 anos. Então, até então, nunca tinha ouvido falar em Dom Bosco. Então, a partir do momento que eu comecei a ouvir, a ler, a estudar, a escutar os salesianos, as salesianas falar de Dom Bosco, ele foi sempre me encantando. Eu via ser essa figura, essa pessoa que sempre teve esse carinho muito especial pelos jovens, pelos adolescentes. Sim. E isso foi despertando em mim também essa vontade, talvez ainda num primeiro momento muito escondida lá no coração, de querer ser igual ou de fazer ao menos um pouco parecido com ele para ajudar os outros. Então, a partir do momento que eu comecei a conhecer Dom Bosco, eu fui me encantando pelo estilo, pela figura, pelo trabalho, por aquilo que ele fez. E Dom Bosco a gente vai conhecendo a cada dia. Nós não conhecemos ainda Dom Bosco na sua integralidade, porque sempre a gente lê, descobre, escuta um fato novo, um episódio novo na sua vida, né? Uma influência que ele teve, que ele deixou, sobretudo, né, na área educativa e evangelizadora dentro da igreja. Então eu conheço Dom Bosco a cada dia um novo jeito de olhar, né, para ele. Até porque a gente também vai crescendo e amadurecendo. Então, quando você vê uma pessoa, um personagem, né, sobretudo ali nesse caso Dom Bosco, a gente vai lendo a sua vida, a sua atuação a partir também da ótica do lugar em que a gente está hoje, né? Sim, e o senhor já foi um educador aqui do Novo Lar? Já fui um educador, trabalhei por 3 anos aqui no Novo Lar. Quando, lá no início da minha formação no seminário, então o Novo Lar, ele era a casa onde os estudantes de filosofia moravam. Então nós éramos aqui mais ou menos num grupo de 19, 20 seminaristas que morávamos aqui dentro do Novo Lar, trabalhávamos no Novo Lar e estudávamos
aqui na Fafinc, na época, hoje PUC, aqui na Parada 49, né? Aqui bem próximo de nós. Então, a nossa vida, o nosso trabalho era aqui. Estudar a Faculdade de Filosofia, se preparar academicamente, mas também a preparação, né, na vida religiosa salesiana e o trabalho cotidiano aqui no Novo Lar. Então, cada um dos seminaristas tinha algumas responsabilidades dentro do Novo Lar. Então, acompanhávamos os educadores que existiam na época, com os cursos diversos, e a gente acompanhava, cuidando sobretudo da dimensão da pastoral, né? Às vezes substituindo o educador quando por algum motivo ele não vinha, ou, né, tinha alguma outra necessidade. Então íamos também trabalhando como educadores. Por um ano eu trabalhei diretamente, naquela época se chamava agente jovem, hoje a gente chama de jovem aprendiz. Então, naquela época tinha um outro nome, uma outra nomenclatura, mas a ideia era sempre a mesma, né? Proporcionar educação, formação e a inserção do adolescente no mercado de trabalho. Então, por um ano eu fui um dos professores, um dos educadores, né, daquele tempo do agente jovem. E nos outros 2 anos trabalhando nas diversas áreas aqui também, né, do Novo Lar. E o senhor era educador o senhor foi educador de algum curso, uma Tipo oficina assim? O meu primeiro semestre aqui eu era um auxiliar da educadora de artes criativas. Era um curso, uma oficina que trabalhava muito com a dimensão criativa e o uso de materiais recicláveis na construção de diversos objetos. Tipo né? teatro. Não bem o teatro, mas eram ali com os dons de cada um dos alunos se faziam peças, Que nem o joguinho que estava ali obras, embaixo ali, tu viu? usava material reciclado, fazia uma obra de arte, fazia algum aparelho, algum objeto que depois era também exposto ou por alguma forma depois os alunos também levavam. Então, era artes criativas, era aproveitar daquilo que tinha para desenvolver os dotes artísticos dos alunos naquele momento. Então, tinha a professora que tinha muito mais facilidade e competência artística e criatividade do que eu, mas a gente estava ali para auxiliar e aprender também, e junto com os alunos, sobretudo a dimensão da pastoral, o bom dia, o boa tarde, o cuidado com eles, junto do educador, da educadora. Sim. E desculpa, João, pode falar. E o senhor tinha uma paixão, tipo, por alguma oficina? Por algum curso? Não especificamente, porque no fundo a gente passava, né, auxiliando em quase todas elas. Mas naquele tempo assim a gente não ficava exatamente em uma. Eu fiquei por mais tempo como um dos educadores do agente jovem, mas depois a gente migrava, né? Ficava um tempo numa, um tempo na outra, até porque era uma forma também do seminarista, né? Também adquirir conhecimentos novos, aprender coisas novas. Então, passávamos pela oficina de violão, de teatro, de artes criativas, da informática, tínhamos naquele tempo corte de cabeleireiro, estética, então se fazia também uma passagem por todos para você aprender um pouquinho de cada coisa. Então, quando você aprende um pouco de cada coisa, você também tem novas habilidades para poder depois ser um bom educador ou melhorar o seu conhecimento em outras áreas. Então, padre, a gente vai encerrar daqui um pouquinho. Eu queria saber se o senhor quer mandar um abraço, um recado para alguém de fora aqui. De fora, eu acho que assim, nós mandamos um abraço, então, para todos os salesianos, né, os nossos educadores, primeiro aqui do Novo Lar, que nos recebe nesses dias, mas também das nossas outras 4 obras sociais, lá em Guarapuava, em Curitiba, em Itajaí e Joinville. Né? São outras 4 obras irmãs do Novo Lar que também tem esse trabalho bonito e significativo, né? De educação e evangelização na área do social. Depois a gente manda um abração então também para todas as nossas escolas, a nossa faculdade, todos os nossos educadores e professores, as nossas 9 paróquias, e um abraço especial para toda a juventude, né? Para todos que nos ouvem, que nos assistem, para que possam também, né, com esse carinho nosso, se sentir bastante próximos de Dom Bosco, mas sobretudo da nossa inspetoria salesiana. Então a gente está terminando mais um podcast da Nova Geração. Eu quero mandar um abraço para minha professora e para todo mundo que está aqui, e um abração para o meu amigo aqui, João, e para o padre, que foi uma bela de uma presença,
uma maravilha de uma pessoa. Gostei muito do senhor. Maravilha, eu é que agradeço a interessante. oportunidade, né, ao João, ao Carlos pela acolhida, pela entrevista aqui, né, e todos os que estão aqui também ao nosso redor e nos dão esse suporte para que a gente possa partilhar um pouquinho da vida. E dizer assim, olha, o Novo Lar é uma casa muito importante para nós aqui em Viamão. O Novo Lar já tem quase 70 anos de presença e de história aqui no município de Viamão. Por essa casa, por esses pátios, já passaram centenas de pessoas que tiveram a oportunidade de aprender a alfabetização, um curso profissionalizante, uma oficina, crescer na vida, buscar um espaço onde se sentissem bem. Sim. E nós somos muito gratos a todos os que passaram por aqui antes e hoje são pessoas envolvidas, né, na nossa sociedade de Viamão e fora de Viamão, aqui no Rio Grande do Sul, ou talvez até fora, né, desse nosso estado. Então, o Novo Lar para nós é um lugar muito especial, é um lugar de educação, é uma casa onde a gente pode vir, viver, estar bem entre amigos, mas sobretudo buscar crescimento, qualificação e conhecimento. O Novo Lar é um lugar para a gente viver, para a gente promover, mas sobretudo para a gente amar essa casa, mas sobretudo os jovens, as crianças, os adolescentes que por aqui passam. É um lugar que a gente pode viver como amigos, para a gente crescer cada vez mais. E é uma família, né? É uma família, sem todo dúvida mundo nenhuma. ajuda todo mundo. Então, gente, vamos finalizando o nosso podcast. Fiquem com Deus E se foi. cuide. E Vamos. até breve. E até breve.